Olá a todos, um abraço no coração de todos, vocês que me acompanham nos vídeos. Hoje eu vou dar um veredito da última pesquisa que eu fiz, né? Que eu venho fazendo, né? Que eu venho fazendo sobre o Luiz Inácio da Silva, né? O Lula, né? O que eu posso dizer para vocês? Eu não vou falar no mínimo detalhe, porque vai tomar muito tempo, né? E o que eu vou falar para vocês é meio chocante, tá? Meio chocante. Quer dizer, é muito chocante. Muitas pessoas vão duvidar, mas se pesquisarem, se prestarem bem atenção no presidente que está aí, que é o que dizem que é o Lula, vocês vão notar a diferença do Lula agora, o Lula que vem sendo mostrado na mídia e o Lula antigo, o Lula verdadeiro, né? Mas Lopes, como foi que você tomou essa conclusão? Como é que você fez essa conclusão de tudo isso? Como foi que você... Qual é a veracidade do que você está falando? Isso eu venho pesquisando desde a época que eu conheci o Lula. Eu conheci o Lula pela televisão, como candidato, e venho observando ele, a vida dele, e venho estudando tudo que ele fazia, né? E o atual que está fazendo. E eu faço as minhas anotações de datas, de eventos. E isso é uma pesquisa que eu tinha muita curiosidade sobre ele. Inclusive, eu estava estudando também o Enéas, que ele faleceu. Então, ele faleceu, essa pesquisa eu não vou divulgar. Não tenho interesse mais em divulgar, porque ele não está mais entre nós, né? Não está mais entre nós. E quem sabe um dia, futuramente, eu posso até revelar alguns assuntos dessa pesquisa. Mas o foco hoje é Lula. Então, Lopes, por que você resolveu? É uma pergunta que qualquer pessoa pode fazer. Lopes, por que, professor Lopes, por que você resolveu fazer essa pesquisa? Porque eu tinha muita curiosidade da vida dele. Porque ele veio de família pobre, né? É daqui do Nordeste. E eu amo o Nordeste, eu amo o povo brasileiro. E aqui no Brasil, no Nordeste, surgem grandes personalidades, né? Lula não é uma dessas, né? Mas a história dele não é uma história que não deva ser contada, vamos dizer assim. Ah, você gosta do Lula? Não, não gosto. Nem apoio o PT. É simplesmente científico, é um estudo científico de pesquisador. Então vamos lá, sem demoras. O Lula do PT era um, tá? O Lula que estão apresentando agora é outro. Resumindo, o Lula do PT, ele cresceu apoiando a esquerda. A esquerda é dominada mundialmente pelos globalistas. Eles são a favor do aborto, eles são a favor das drogas, eles são a favor eles são donos das grandes indústrias de medicamentos. Eles são donos, os globalistas, são 23 famílias. Eles são donos das maiores empresas do mundo, né? Inclusive, eles são donos de uma empresa de alimento que domina toda a rede de alimento mundial. Só para você ter ideia, como eles são poderosos. Então, é uma empresa de alimento que domina todas as outras. E dessas famílias são três líderes. Esses três líderes são da família Rockefeller, Rothschild e mais uma terceira família que domina os continentes. Então, o John Rockefeller domina Estados Unidos,
América do Norte, América, Canadá por ali, aquela região, Canadá, América do Norte, América do Sul. A outra família domina toda aquela parte da África e Ásia, não, Ásia. E uma terceira família domina a parte da África, tá? São 3 cabeças que dominam essas 23 famílias, que muitas pessoas divulgaram na internet vídeos falando que era 13 famílias, mas não é, 23 famílias ou mais, até onde eu pesquisei. É bem provável que tenha mais pessoas, mais famílias, que vão se agregando, mas nunca chega do topo dessas 3 famílias que comandam. Então, o que acontece? O Lula, ele cresceu apoiando esse povo. Ele, analfabeto, eles pegam pessoas que não têm muita instrução e pegam as pessoas da elite, que são da família deles mesmo, e colocam em cargos dessas famílias. Mas o pobre, pessoas que não estão dentro dessas famílias, que não estão nessa sociedade secreta, que são donos dessas sociedades secretas, de todas elas, eles pegam os capachos, vê que tem potencial, que sabe. Às vezes a pessoa não tem estudo, mas é um bom orador, e pegam. Eles pegam essa pessoa. Foi o que aconteceu no passado com outros ditadores, e eu estou falando do presente, que é o Lula. Então ele virou deputado, ele era sindicalista, era chefe de sindicato, virou deputado e depois foi crescendo politicamente porque eles estavam injetando, né? Porque eles controlam a mídia também, então colocando a mídia a favor do Lula, a favor do partido, que era de esquerda, que era a favor do aborto, da droga, da prostituição, de tudo que não presta. Eles gostam disso, essas famílias gostam disso, de prostituição, droga, aborto, pedofilia e muitas outras desgraças que tem no mundo, guerras, eles investem também, porque eles ganham dinheiro com isso, e muitas outras coisas. Essas famílias globalistas, eles criam vírus, jogam o vírus e depois vem com a vacina. Morre um monte de gente, porque eles têm prazer nisso. Às vezes essas mortes, essa destruição é um sacrifício para os deuses pagãos dele, porque eles são pagãos. Eles têm deuses pagãos. Eles não acreditam no Todo-Poderoso, o Criador de tudo. Eles acreditam nos deuses do Olimpo. Os deuses gregos mentirosos. Aqueles mesmos deuses que Roma agregou em Roma. Roma atacava, ia atacando os outros povos, ia pegando aqueles deuses e iam acolhendo. Esses globalistas, eles são muito antigos, são desde a época da Torre de Babel, só para você ter ideia, como são antigos, são terríveis, são descendentes dos anjos caídos, são descendentes dos Néfilins, são famílias que não se misturam com o povo de Deus. Eles querem usar o povo de Deus como escravo e pegaram o Lula como escravo. Eles dão riqueza, dão poder e na hora que querem destruir, destrói. Então, o que aconteceu? Nessa minha pesquisa, só para vocês entender quem é os globalistas. O foco é Lula. Então, vamos lá. O Lula, ele deu entrada dia 5 de janeiro de 2025, às 10h30 da manhã, no hospital sírio-libanês. Passou mal, porque ele já vinha com problema de garganta, né? Ele tinha um câncer de garganta, já vinha com problema e outros problemas. E levou uma queda e bateu a cabeça. E ele foi internado no sírio-libanês de Brasília, em Brasília. O Lula, a partir daí, ele saiu num avião da FAB, né? Direto para o hospital de São Paulo. De lá, ele foi para São Paulo. E chegou lá às 18 horas. 18 horas. O Lula verdadeiro, tá? O que eu tô falando é o Lula verdadeiro.
saiu às 18 horas por Sírio-Libanês. Ele já tinha 81 anos. Ele já tinha 81 anos quando ele deu a entrada. Qual é a possibilidade de um senhor frágil, de 81 anos, com câncer de garganta e com uma pancada na nuca, sobreviver? Uma grande possibilidade. Concordo com qualquer uma pessoa. Mas há uma grande possibilidade dele passar mal, porque os procedimentos é terrível. O procedimento médico numa situação dessa é terrível. É muitas injeções, é avaliações, é alimentação. Mexe com o psicológico. Quem estiver vendo esse vídeo aí que é médico sabe disso. Mexe com o psicológico. E muitas vezes a doença se agrava é mais o psicológico e o estresse, porque o estresse mata. E a fragilidade. Pronto, ele bebia muito álcool, né? O Lula é tanto que na mídia aí o povo chamava ele de pinguço. Ele bebia cachaça. Então o organismo já é mais debilitado, vamos dizer assim. Quem bebe álcool, né? Quem se alimenta mal, quem come gordura, quem come bebida com muito líquido, né? Isso afeta alguns organismos internos. E aí cai a imunidade, né? Quem for médico sabe o que eu estou dizendo aí. Quem não for, pesquise. Então, o que acontece? Ele entrou já passando mal e nas minhas pesquisas aqui, houve uma lá do Sírio-Libanês, tá? Uma enfermeira e um médico que disse que depois das 18 horas, ele foi feito o procedimento dele, lá no Sírio-Libanês. E ele teve um infarto, né? Um mal súbito, vamos dizer assim. E a enfermeira e o médico afirmaram isso. Eu só não posso dizer o nome da enfermeira e nem do médico. Porque isso é da minha pesquisa, eu não posso fazer isso. Não posso divulgar, né? E eu acredito que eles não estão lá mais no Sírio-Libanês, tá? Sumiram. Não estão mais lá. Ninguém sabe o paradeiro do médico e nem da enfermeira. Já saíram de lá. Mas eles afirmam que o Lula verdadeiro faleceu nesse dia. Que foi... ele teve a primeira internação em dezembro de 2024. Não é isso? E a outra internação dia 20/2 de 2025. Que foi... Essa data aqui já é o do sósia, tá? 2025. 2015. Já é o do sósia. Ele faleceu no dia 9 de dezembro de 2024, tá? Seria a data que ele deu a internação, que ele foi internado, tá? Porque a primeira foi dia 5 de janeiro de 2012, que era o Lula verdadeiro. A segunda foi dia 9 de dezembro de 2024, que era o verdadeiro também. E nessa data do dia 24, do dia 9 de dezembro de 2024, dia 9 de dezembro de 2024, ele foi para o Sírio-Libanês pela FAB de São Paulo. O que aconteceu? A enfermeira e o médico falaram que ele teve um mal súbito e faleceu. É tanto que algumas semanas depois, toda a cúpula do PT já estava com sósia lá, num evento em São Paulo, e estavam tudo com cara de choro. Tudo com cara de choro. Inclusive aquela que vai ser ministra agora. A ex-presidente do PT, que ficou no lugar dele. O que acontece? Ela estava quase chorando. Por quê? Porque ela já sabia que ele tinha tido esse mal súbito e chegou a falecer.
A enfermeira que passou essas informações e o médico que passou essas informações sumiram. Ninguém sabe o paradeiro deles. Sumiram. E acredita que o corpo do Lula esteja congelado em algum hospital, ou no Sírio-Libanês, ou em alguma clínica especializada, que o corpo dele está congelado. E aí, às pressas, ele já tinha o sósia, porque ele já tinha, o PT já tinha os sósia do Lula, contratou profissionais, atores, para atuar como Lula. Inclusive, apareceu, tenho vários vídeos na internet aí, alguns foram apagados, mas outros estão aí na internet. Esses vídeos, Lula sempre teve um dedo a menos. Tava com os 10 dedos. Aparece o Lula magro, com o nariz diferente, com a orelha diferente, com a papada daqui, essa parte de baixo aqui diferente do queixo. Bem de um homem que tinha 81 anos, que bebia muito, era praticamente obeso. Aparece como se fosse um atleta de 60 anos. Será que é o Lula tomando adrenocromo? Ou a substância daquele filme que colocaram aí, que fizeram no Hollywood, inclusive estão até tirando aí. Não sei se vocês assistiram o filme, assista o filme A Substância. Será que ele está tomando uma substância diferente? Por que que ele fala tão bem, né? Não erra português, que o Lula antigo errava muito português, né? A gente que acompanhava a Dilma, o Lula, fazia usavam a linguagem muito popular e ainda errava. Como eu uso uma linguagem popular, eu não sou um catedrático para usar palavras difíceis. Eu gosto de falar o mais simples possível. Tem pessoas aí que tem uma faculdade, aí toda frase ele bota sobretudo, sobretudo. Ah, não sei o que, não sei o que. Emenda sobretudo com todas as palavras que vai falando. Que coisa ridícula. Para dizer que é intelectual. Isso é horrível. Fale o mais simples possível para todas as pessoas entender. Todas as pessoas. Fica fácil de entender e você consegue se comunicar mais fácil. É uma dica. Então, Lopes, você chegou a essa conclusão, né? Sim. Ele houve um infarto, que na verdade ele nem queria sair candidato, o Lula verdadeiro, estava cansado, doente, estava milionário, o filho milionário, o tal do Lulinha, que tem as maiores fazendas do Brasil, uma das maiores fazendas, parece que é 4 ou 5 fazendas, e era sócio da Oi, que agora a Oi se vendeu, era sócio da Friboi, um monte de empresa. E ganhou dinheiro com assessoria. Eu nunca ouvi falar que o cara ficou milionário com assessoria. E ele ficou milionário e trabalhava no... Todo mundo sabe que o filho dele trabalhava de funcionário público em um zoológico público, né? E aí diz ele que a fonte do dinheiro dele é de assessoria, né? Ninguém fica com uma fazenda, quer dizer, uma não, que ele tem várias, de um dia para a noite, né? Fazendo assessoria, né? E era sócio da Oi, né? Foi lavagem de dinheiro. Todo mundo sabe disso, foi lavagem de dinheiro. Mas essa minha pesquisa diz o seguinte, que o Lula que está aí, ele não é mais o Lula. Ele é um sósia. É uma fantasia dos globalistas, que não quer que o tal do Bolsonaro, o ex-presidente, que com certeza ele sabe disso, e muitos políticos do Brasil sabem, outros estão sendo enganados, sabe que o Lula que está lá não é um Lula, e por trás estão a equipe dos globalistas administrando, que não sabe administrar nada, são um bando de irresponsáveis. Ah, Lopes, você sabe? Sei, por isso que eu estou falando.
Aí vamos lá. Eles administram o país, que na verdade não é o Lula, é o sósia que está administrando. Está lá só a imagem, não administra nada, 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 nada. Estão esbanjando dinheiro público, ele e aquela falsa ex-primeira-dama, porque ela sabe também, porque ela sabe que o Lula passou mal, e há uma encenação. Ou ela faz, ou dão cabo dela também. Isso é a realidade. Os globalistas trabalham desse jeito. Ou ela está para receber um salário muito, muito alto, né? Que eles pagam também. Olha, você aceita, faça, que você vai ganhar isso, isso, isso. E as pessoas se vendem, infelizmente. Ela é uma mulher, a mulher é frágil. Você acha que ela não ia aceitar um apartamento novo, uma casa, um carro novo, o poder que ela dá? Você vai ficar como a primeira dama até terminar e depois se colar, colou, esse sósia sai candidato de novo e você continua, porque você tem que continuar porque você é a esposa dele, de fantasia, né? É real, meus amigos. Acreditem se vocês quiserem acreditar, tá? Se vocês tiverem desconfiança ou não acreditam no professor Lopes, pesquise. Pesquise. Eu cheguei a essa conclusão. O Lula que está aí não é o Lula verdadeiro, é um sósia. A tal da Janja que está lá, ela está aceitando a situação. Todo mundo já sabe disso. Muitos formadores de opiniões. Eu sou jornalista investigativo. E tem muitos jornalistas também que já sabem disso. Muitos políticos já sabem. Tá batendo, tá? Estão batendo. Só que eles são tão poderosos, os globalistas, que eles encobrem tudo. Eles compram. Compram todo mundo. Quase todo mundo, né? Porque eu não me vendo. E muitos políticos aí também não se vendem. Mas depende. Eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Depende da quantidade de dinheiro que eles derem, né? Que eu acho que tem pessoas que se vendem. Não existe preço. Tem um ditado que diz assim: todo homem tem um preço. Eu não nasci para ter preço. Por isso que eu falo a verdade. Ah, Lopes, você tá falando isso da boca para fora, né? Não, é uma pesquisa que eu venho fazendo há muitos anos. E cheguei a essa conclusão. Eu posso estar errado? Não. Não. Você tem prova? Tenho. Você teria prova para bater de frente com o STF? Tenho. Tenho. Porque eu conheço o Lula verdadeiro. Eu conheço o Lula verdadeiro. Eu venho acompanhando há muitos anos ele. Eu venho acompanhando o Lula, mas não como militante, tá? Eu venho observando como estudioso que sou, pesquisador investigativo. E cheguei a essa conclusão. Ele não é o Lula verdadeiro, é um sósia. E colocaram 5, 3 desistiram, só tem 2 agora. E é bem provável que nesse momento que eu estou fazendo o vídeo só tenha um. E é por isso que é bem provável que ele não saia candidato em 2026. Que já está em alguns rumores. Lopes, quem é que trabalha mais a favor dos globalistas fora o PT? A direita do país também. Dos bastidores trabalham para os globalistas. Lopes, a direita? Sim. E quem mais? O centro. O centrão. Você lembra do PMDB, que agora é MDB, que comanda os outros partidos? Que tem articulação PDT e muitos outros partidos? São tudo do mesmo grupo. Vocês podem olhar aí as bancadas. Quem eles estão se juntando? O PL já se juntou. Já se juntou. Tá com o MDB. E tá com o Centrão. Então, eles estão trabalhando? Estão trabalhando. Porque eles estão juntos. E porque eles estão aceitando o governo fajuto, falso. E porque eles estão apoiando o STF.
Ah, Lopes, você não tem medo de falar, não? Não, é uma pesquisa que eu estou fazendo, que eu concluí. O STF trabalha para os globalistas. Todos os ministros que estão lá trabalham para os globalistas. Eles não trabalham para o povo. Não! De forma alguma. Trabalha para os globalistas. Ah, Lopes, e o cenário mundial? Não. Eu não vou falar nesse vídeo sobre o cenário mundial. Eu estou falando do Brasil. Se tem conexão, tem com o cenário mundial. Mas é outro vídeo que eu posso fazer, que é mais complexo ainda. Mas esse vídeo foi direcionado ao Lula. E eu torno a dizer, Luiz Inácio Lula da Silva não está mais aqui na Terra. Ele não está mais vivo. Ele já faleceu. E quem está no poder agora é um sósia comandado pelos globalistas. A todo mundo que está lá no Congresso Nacional, os deputados federais, os senadores estão envolvidos e muitos funcionários, sim, muitos, e outros são enganados, achando que estão ainda brigando contra o Lula, que na verdade não estão brigando contra os globalistas. Eles são especialistas em em fazer fantasias, criar personagens, tá? Eles criam vários personagens mundiais, vários governantes mundiais e ficam nos bastidores controlando. É o que está acontecendo aqui no Brasil. Estão controlando isso. Isso é uma realidade. Isso é real. Acredite se vocês quiserem acreditar. Eu cheguei à minha conclusão da minha pesquisa sobre o Lula e sobre o governo do nosso país e os globalistas. E não tem outra saída. Não existe meio termo. Não tem como dizer que não é. As evidências são muito grandes. As evidências são reais. Não é fantasia. Não tem dúvida. Não tem requisitos de dúvida. Requisitos de dúvida. A palavra é muito difícil, né? Não tem... É porque eu falei difícil agora, não foi? Não tem como negar. São grandes evidências. Então é isso, meus amigos, que eu tenho a dizer. Um abraço a todos vocês que me seguem. Segue o jornalista Leon Lopes, pesquisador investigativo. Um abraço, fiquem com Deus. Felizmente a gente tem que aceitar que a gente não tem poder para isso, né? Só o Deus Todo-Poderoso pode acabar com essa farsa. E é isso. Depois eu vou falar, eu posso falar sobre outros assuntos dos globalistas. Eu tenho que falar em partes, porque senão dá uma confusão na cabeça de quem estiver ouvindo, tá? Porque a gente tem que falar em partes. Tem muita coisa para falar. Mas eu cheguei à conclusão, pelo meu estudo científico, de pesquisador, que o Lula que está aí é um sósia, tá? Controlado pelos globalistas, e muitos deputados, senadores, o STF todinho está trabalhando a favor de encobrir a verdade. Então um abraço a todos vocês. Se quiser publicar esse vídeo, pode publicar, fica à vontade. Quem tiver dúvida, quiser ligar, liga para mim, manda e-mail que eu respondo. Eu estou aqui à disposição de vocês. E não tenho medo de ninguém para desfazer a pesquisa que eu fiz. Eu não vou ficar calado. Eu vou falar a verdade. E a verdade tem que ser dita. Nada pode ficar escondido. A verdade tem que ser dita e as pessoas têm que saber a verdade. E eu não tenho medo de STF, eu não tenho medo dos globalistas, eu não tenho medo de partido, eu não tenho medo de ninguém. Eu sou um pesquisador e o pesquisador tem que falar a verdade. E eu não me vendo para ninguém. E não desfaço o que eu falei. Porque é uma pesquisa científica que eu tenho
É um direito de cidadão, de ser humano de pesquisar e falar a verdade. Pesquisar e mostrar sua pesquisa. Não tenho interesse de fazer palestra nenhuma. Eu prefiro fazer os vídeos, porque eu não quero ganhar dinheiro com isso. Não tenho interesse de publicar em revista nenhuma, porque também não tenho interesse de ficar famoso, tá? Quem quiser ver esse vídeo, ok. Eu não sei quanto tempo vai ficar nas plataformas, porque o YouTube tira, o Facebook tira, que é os únicos meios que eu tenho que dá mais visibilidade esses dois, que é os mais conhecidos, vamos dizer assim. Mas eu coloco também em outras plataformas, são várias. E muitos sites, né, que eu tenho, sites particulares. Então é a única forma que eu tenho para divulgar, é melhor do que uma palestra. Eu não tenho interesse em fazer essas pesquisas para ganhar dinheiro, para ficar famoso, para fazer canal do YouTube. Eu vou publicar aí no YouTube, no jornal. Acredite quem quiser. Não é também para me pegar consultoria, eu não tenho interesse. Eu só tenho interesse de mostrar a verdade. Eu também não sou de nenhuma denominação evangélica e nem de nenhuma religião da terra. Nenhuma religião da terra eu faço parte, tá? Eu ajudo, é diferente. Mas não faço parte e não sigo nenhuma bandeira de nenhuma religião da terra, tá? Nenhuma. Eu só acredito no Deus Todo-Poderoso. Eu não sou ateu. Eu acredito num ser supremo que comanda tudo, manda em tudo. Ele faz e desfaz, ele cria e recria. E ele diz a hora, o momento exato para tudo acabar. E pode ter certeza que essa farsa do globalismo vai acabar um dia. Ele vai determinar. Ele sabe de tudo. E só ele que sabe o segredo dele. Não adianta procurar em Bíblia, procurar em igreja. Você pode se conectar com ele direto. É só acreditar que ele existe e amar ele profundamente, de todo o seu coração. Aí ele te dá um entendimento. Foi isso que aconteceu comigo. Então, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Que Deus lhe abençoe. Eu não sou o dono da verdade. Pesquise o que eu falei. Se quiser ver esse vídeo mais de uma vez, vejam. Para ver os detalhes. Para não esquecer. E pesquisar em detalhes. E aí você vai saber também a verdade. E peço entendimento ao Criador, tá? Não é a pastor, a igreja. Entendeu? Peça entendimento ao Deus Todo-Poderoso em oração. Que aí você vai saber se eu estou falando a verdade ou não. Um abraço no coração de vocês. E até o próximo vídeo do Professor Lopes. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe todas as famílias do Brasil. E eu vou fazer a propaganda aqui do jornal. Jornal Repórter do Povo. O jornal sério, ético e do povo. Um abraço e até o próximo vídeo.